Belo Monte se recusa a propor novo plano de operação que impacta produção de energia e ribeirinhos. Belo Monte se recusa, né? Que coisa, né? Para mim, eu que vi Belo Monte nascer como uma ideia abstrata, depois uma obra, um plano de país, agora vejo Belo Monte se recusar a fazer coisas. Olha como é engraçado. Outro dia Belo Monte me procurou porque se sentiu ofendida em relação a certa linguagem que usei como metáfora para caracterizar suas atividades na região. Outro dia ofendida e agora se recusa. Artigo de João Gabriel, publicado na Folha de São Paulo, dia 13 de janeiro de 2026. Que impacta a produção de energia e os ribeirinhos. Essa segunda parte do título aqui é totalmente dispensável, né? Mesmo que dizer que o céu é azul, porque qualquer plano de operação impacta a produção de energia, ribeirinhos e muito mais coisas, né? Mas, enfim, faz parte aí do lado jornalístico. Não, Marcelo, eu acho que a gente não pode aceitar isso não, sabe? Que impacta, exatamente, ainda mais eles falam impactos positivos, impactos negativos, que impacta, né? É esse João Gabriel da Folha, ele é o cara que solta as notícias ligadas a Belo Monte, e sempre de uma forma assim, displicente e, sabe, e desinformativa, apesar de que pelo menos a Folha tá aí mostrando a cara do que Belo Monte faz, né? Belo Monte se recusa agora, né? Quando eu falei viado ali, é um meme aqui do canal, né? Não tô chamando o Belo Monte de viado, não. Bom, então nessa participação aqui eu vou fazer de uma forma que eu já tinha colaborado algumas vezes com o Rodolfo, que é gravando junto com a tela do computador para mostrar alguns dados, porque é importante que isso seja feito nesse caso aqui. Olha ele aí, ó, Marcelo o gênio, né? Tão pequenininho aí no canto da tela que eu não sei nem como é que eu vou lidar com isso em termos de edição e apresentação de vídeo. Mas antes disso, né, uma visão geral aqui do artigo em questão, né, no site da Folha. Ele saiu no dia 13, né, tô gravando nesse mesmo dia, na terça, e esse é o título. E eu complementando, na quarta, na frente do lago da hidrelétrica de Belo Monte. Título, né, Belo Monte se recusa a propor novo plano de operação. Viado! Norte Energia se baseia em argumento de Minas e Energia para, na prática, seguir com a usina funcionando. Com essa história de governo, de coalizão, o Lula entregou o meio ambiente para a Marina e entregou a Minas e Energia para o pessoal que quer barrar todos os rios, fazer até energia nuclear, o que vier, ele topa tudo. E minerar o Brasil inteiro, né? Usar energia para minerar tudo. Aí falta só o agro transformar tudo em soja, e é isso, não vai sobrar nada. Ribeirinhos do Xingu afirmam que empreendimento acabou com pesca. Ribeirinhos do Xingu afirmam não. Tem trabalhos científicos, feitos inclusive com a participação dos ribeirinhos, que comprovam o impacto da construção da hidrelétrica sobre a pesca. A gente sabia que ia acontecer. Isso aqui agora é um lago eutrofizado. Ali embaixo falta água. IBAMA quer revisão do hidrograma de partilha da água. Então, né, essa história sempre tem que contar de novo, né? Vamos ali pro Google Earth que é melhor. Aqui, então vocês estão vendo a América do Sul. Eu vou clicar nessa bolinha que vai me transportar para onde eu estou agora. Aí, olha.
no lago da hidrelétrica de Belo Monte. Olha a ponte, olha aí, estão vendo a ponte? Ó, essa é a ponte que está sendo reformada, né? Botar o norte para cima. Então, olha esse aqui eu conheci como Xinguzão, Rio Xingu. Hoje em dia não é mais um rio, é um lago, né? Então, olha, Belo Monte foi construída na volta grande do Xingu. E como eles não queriam alagar certas terras indígenas que ficam ali, isso criaria problemas, inventaram o negócio de desviar a água por canais de derivação, né? Então aqui é o curso do Xingu, e aí cortaram essa volta com canais que desviam a água. Isso cria um problema ecológico na volta grande do Xingu. A volta grande do Xingu é uma sequência de corredeiras e cachoeiras, uma coisa lindíssima. Era uma coisa lindíssima. Eu vi hoje em dia a degradação é visível, né? Braços de rio abandonados, cheio de lama, o pessoal, enfim. A Volta Grande é uma maravilha que foi, eu não digo completamente, mas foi fortemente impactada pela construção da hidrelétrica de Belo Monte. E aí quando foi construído Belo Monte, falou-se, olha, daqui a 6 anos a gente avalia, vamos estudar aí, vamos ver como é que funciona, e aí a gente faz uma avaliação. E é sobre isso, né? É isso. Os ribeirinhos passaram esses anos coletando evidências, mostrando as espécies de peixe que não estão se reproduzindo, os estoques pesqueiros colapsando, os impactos sobre as comunidades, e eles querem mais água, eles querem um fluxo, um fluxo de rio mais natural, entendem? Eles precisam que a água passe pela Volta Grande, tá? E para a hidrelétrica gera mais energia se a água for desviada direto para a casa de força principal e devolvida para o Xingu lá embaixo. Quando as águas falam, os peixes escutam. É uma delicada conversa e as peixes sabem exatamente quando subir o rio, quando ir para Piracema. Se as águas estão confusas, nervosas, barradas, pedindo socorro, essa dor se espalha e as peixes não se reproduzem. Elas deixam as ovas secarem dentro delas, ou desovam em áreas que secam rápido, e assim elas morrem. Os impactos desastrosos da usina hidrelétrica de Belo Monte não param, continuam ameaçando a vida do rio, da floresta e dos povos do Xingu. Desde dezembro de 2015, Belo Monte barrou e desviou o curso natural do rio Xingu para movimentar as suas turbinas, alterando radicalmente o fluxo da vida na Volta Grande, território tradicional de povos indígenas e ribeirinhos. Isso desequilibra todo o ecossistema da região. As florestas aluviais empobrecem, a comida de peixes e tracajás cai no seco. Há riscos de extinção de espécies que só existem ali, e os ciclos mais básicos de reprodução dos peixes, as piracemas, são brutalmente interrompidos. Para acontecerem, as piracemas dependem de uma sincronia perfeita entre alguns fatores: a quantidade, o tempo de entrada e o de permanência da água em cada paisagem. Mexer nesse fluxo é sufocar as piracemas. A Norte Energia, concessionária que opera Belo Monte, propõe controlar a água do Xingu conforme 2 cenários: o hidrograma B, que libera pouca água para a Volta Grande, e o hidrograma A, que libera menos água ainda. Eles vêm chamando essas propostas de hidrograma de consenso, mas de consenso elas não têm nada. Os cálculos e critérios técnicos... Pegaram os hidrogramas, chamaram de hidrograma de consenso, e agora se recusam a discutir o hidrograma, se recusam. E não sou eu que estou falando, quem falou é o João Gabriel, da Folha. Os utilizados para a criação desses hidrogramas nunca foram esclarecidos. O próprio IBAMA já declarou que essa quantidade de água é impraticável. A vida no Xingu segue sob ameaça. Povos indígenas, ribeirinhos e pesquisadores uniram-se para fazer o que a Norte Energia não fez e criar uma alternativa: o hidrograma das piracemas.
Baseado em critérios ecológicos e estudos colaborativos, ele é fundamentado no monitoramento ambiental territorial independente da Volta Grande do Xingu, realizado desde 2014, e em dados sobre manchas de inundação da própria Norte Energia. Esse monitoramento independente, feito com alguns dos melhores pesquisadores das melhores universidades brasileiras, que João Gabriel chama de ribeirinhos afirmam que... O hidrograma das piracemas estabelece volumes mais adequados para as vazões de água e os períodos do ano em que elas devem ocorrer para garantir os ciclos vitais dos peixes. É imprescindível que o pulso artificial do rio seja mais parecido com o pulso natural. A água deve atingir progressivamente o maior volume em abril e começar a ser liberada mais cedo, a partir de novembro. Só assim podemos manter algumas áreas dos ciclos reprodutivos das espécies aquáticas. O hidrograma defendido pela Norte Energia opera com alterações abruptas, desconectadas dos tempos da natureza. Belo Monte Eu já mostrei aqui na beira do lago como que o nível do lago sobe no carnaval, né? Esse ano eu vou fazer de novo, tá? Eu vou marcar o dia, comecinho do carnaval, é quando param as máquinas. Você vai ver que sobe horrores, porque ele sobe quando a energia tá barata e baixa quando a energia tá alta, né? O objetivo é maximizar ganhos financeiros. Símbolo de uma ideia de desenvolvimento predatório que deve ser ultrapassada. É no pulso do rio que os animais aquáticos desovam, os filhotes se desenvolvem, as frutas caem na água, os peixes se alimentam, indígenas e ribeirinhos pescam e vivem. O hidrograma das piracemas foi desenvolvido por eles numa iniciativa inédita para nos mostrar que a sincronia entre rio e floresta sustenta a vida. Agora é preciso decidir. Qual proposta será adotada? E Belo Monte se recusa. Agora Belo Monte se recusa a apresentar uma proposta. O site que eu vou mostrar, e que eu já mostrei outras vezes, é o do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. É um site, uma ferramenta aí muito útil, para ser sincero, a respeito dos dados de diversas formas de energia e da operação delas, né, no Brasil. E tem dados de todas as hidrelétricas, por exemplo, e a gente vai ver juntos aqui os de Belo Monte. Então eu estou aqui em resultados da operação, histórico da operação, e existem todos esses indicadores que podem ser pesquisados. Se torna uma ferramenta útil, né? Daria para ver como está o Rio Xingu nesse momento, né? A partir desses dados hidrológicos, dá para procurar a demanda de energia, demanda doméstica, né? Industrial também, que existe no Brasil ao longo do dia, né? Dá para você ver a variação horária que tem na demanda por eletricidade, né? Horário comercial, por exemplo, e à noite. Mas eu vou entrar aqui. Então, tudo isso que eu falo aí para vocês dessa forma informal, né? O lago subiu, o lago desceu, tá enchendo. O Marcelo tá apontando como se encontra isso cientificamente. Aqui em geração de energia, tá já nessa outra página, e eu vou pesquisar meio que junto aqui, mostrando como faz, e vou ver os dados meio que pela primeira vez, de algum modo, né? Então vai rolar esse react aí de Belo Monte. Então, eu vou colocar na usina aqui Belo Monte. Não, vamos deixar o react de Belo Monte para o final. Vamos terminar de ouvir o artigo do João Gabriel. A Norte Energia, controladora da hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, Pará, se recusou a apresentar uma nova proposta de partilha de água para a operação da usina. Definição que impacta diretamente tanto o ambiente e as comunidades na região, quanto a capacidade de produção de energia. Em ofício enviado ao IBAMA,
Nesta segunda-feira, dia 12, a empresa alega que não é possível a revisão imediata do hidrograma, termo que designa o fluxo de água que é desviado para o empreendimento. A Norte Energia alega que esta definição constitui ato administrativo complexo. Pois é. A ecologia da Volta Grande também é complexa. E na hora de bagunçar tudo, desviando a água, fizeram. E que deveria passar por órgãos governamentais, como o Ministério das Minas e Energia. Passou lá, na verdade nem passa, para lá. Dali não segue. IBAMA, Agência Nacional de Águas e ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, entre outros. Na prática, dessa forma, a usina segue operando da forma como está, que, de acordo com as comunidades ribeirinhas e indígenas que subsistem do rio Xingu, gera impactos desastrosos em suas vidas. Muito louco esse negócio de renovação de licença de operação. Porque se não sai a licença, a hidrelétrica pode seguir funcionando. É que nem carteira de motorista. Você tira a carteira, venceu a carteira, pode seguir dirigindo. Aí pra que carteira? A Norte Energia afirmou que já investiu 8 bilhões em ações de compensação e mitigação do impacto ambiental. Não interessa. Na época da construção da barragem, a gente falou, não tem dinheiro que vá mitigar e compensar. Não tem. Aí vieram com o negócio de bilhão, o olho do povo cresceu e agora estão dizendo, já investimos 8 bilhões. Sim, mas não resolve, não tem peixe, o modo de vida ribeirinho foi rompido, os desmatamentos aqui, impactos indiretos de Belo Monte, cresceram e seguem crescendo de forma explosiva. Agora vem a soja. Não tinha bilhão que evitasse a tragédia da construção dessa hidrelétrica. Agora a gente está vendo. O mínimo que eles deviam fazer agora é conversar, né? É falar, olha só, vamos ver esse hidrograma aqui para atenuar a situação da Volta Grande do Xingu, mas não. Se recusam até a conversar. Agora, por que eu gasto meu tempo falando disso? Porque o plano é pegar esse modelo e ampliar pela Amazônia inteira, para fazer a tal transição energética. E que a usina é fundamental para o sistema interligado nacional de energia. Pois é, aí que chega a hora da gente pensar nesse sistema interligado. A quem ele serve? A quais interesses, né? Quais são as prioridades? A revisão do hidrograma deve levar em conta, além das questões ambientais, a segurança energética, a contribuição da usina para uma matriz energética mais limpa e renovável e os custos com energia para os consumidores, disse a empresa. Um novo hidrograma está sendo discutido no âmbito do processo administrativo do empreendimento sob condução do IBAMA, afirmou o Instituto. A licença para a construção de Belo Monte foi um dos motivos que acirrou a relação entre a atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no primeiro governo petista. Suas obras começaram em 2011 no governo Dilma Rousseff e em 2019, sob o ex-presidente Jair Bolsonaro, todas as unidades geradoras começaram a operar. Desde 2021, porém, o prazo da licença ambiental da usina venceu e ela está em processo de revisão pelo IBAMA. Até o final da análise técnica, que ainda não acabou, a operação prossegue. Acabou a análise técnica? Então acaba aí e fala, olha, é inviável, não dá. Vamos abrir ali as comportas, deixar o Xingu passar, reflorestar aqui a bacia do Xingu, diminuir o consumo energético do país.
nos preparar para recuperar a floresta amazônica e adiar o colapso climático. O que dá origem ao cenário atual. Um dos principais debates é sobre o hidrograma, ou seja, quanto da água do rio Xingu é desviada para a geração de energia e quanto segue seu fluxo alimentando o ecossistema e a comunidade. A análise dessa operação passa por uma série de decisões da Justiça e de órgãos ambientais. Em 2023, por exemplo, o Ministério das Minas e Energia tenta pressionar o IBAMA contra a revisão do hidrograma de Belo Monte, mantendo a operação atual, por meio do CNPE, Conselho Nacional de Política Energética. Em novembro de 2025, o Instituto determinou que a Norte Energia deveria elaborar uma nova proposta de ciclo de hidrogramas, as diferentes vazões que a usina pode operar, diante da evidência de impacto às comunidades do Xingu. O IBAMA também vetou o uso do chamado hidrograma A, o que desvia mais água para a produção de energia e deixa a menor vazão de água para o fluxo natural. E deu 120 dias para que o novo plano fosse apresentado. Em dezembro desse ano, a Justiça Federal do Pará obrigou Belo Monte a revisar o hidrograma e ampliar a vazão de água que abastece o rio, para preservar a pesca dos ribeirinhos que vivem na região. A decisão, diz a Norte Energia, foi suspensa. O ministro de Minas e Energia, então, tentou novamente, usando o CNPE, adiar o prazo para que a mudança fosse feita. A alegação da pasta foi de que, como o tema é importante para a segurança energética nacional, ele deve ser avaliado em um fórum governamental. E é esse justamente um dos argumentos utilizados pela Norte Energia. Nessa segunda-feira, para se recusar a elaborar um novo hidrograma. A empresa argumenta que a vazão de água não pode ser determinada unilateralmente. O CNPE tem atualmente, entre os itens que podem ser apreciados em seu colegiado, uma resolução que trata justamente de Belo Monte e seu papel para a segurança energética nacional, na qual a capacidade de produção da usina pode ser discutida. Além disso, a Norte Energia também alega que os estudos de impacto ambiental realizados por IBAMA e por organizações da sociedade civil que atuam na região estão equivocados. Estão equivocados? Então vem aqui em Altamira, vem na universidade, faz uma palestra, mostra por que estão equivocados. Eu também acho que as conclusões otimistas de Belo Monte sobre o seu impacto na população de peixe estão equivocadas. Aí eu procuro os estudos originais, não encontro. Eu peço informações, não recebo. Falei até já com o Ministério Público Federal. Como é que a gente vai mostrar agora quem está equivocado? Mostra os dados, né? Vamos organizar um congresso. Como mostrou a Folha em 2022, as comunidades ribeirinhas do Xingu ficaram sem peixe para se alimentar desde o início da operação da usina. Milhares de pescadores... A Folha fica querendo dar uma de jornalismo de verdade e tal, mas na época que a gente estava discutindo a construção ou não de Belo Monte, tentamos de tudo para soltar um artigo na Folha falando dos problemas. Chance zero. Agora é fácil, né? Eu solto uma criticazinha aqui, uma conversa mole ali, né? E passa por grande jornal informativo do Brasil. Demandam uma reparação pelos impactos sofridos, mas seguem sem resposta.
Ao IBAMA, a empresa alega que as alterações observadas no meio ambiente são compatíveis com o cenário previsto no estudo de impacto ambiental, refletindo processos de reorganização ecológica esperado em sistemas submetidos à regulação hidrológica. A desgraça, que os problemas foram previstos no estudo de impacto ambiental. Construíram, apesar do estudo de impacto ambiental, fortíssima pressão política sobre o pessoal do IBAMA, então é natural que os problemas foram previstos, mas foram ignorados. Sem evidências de agravamento das magnitudes originalmente projetadas. O prazo dado pelo IBAMA para a Norte Energia apresentar o novo ciclo de hidrogramas acabou nesta segunda-feira, dia 12, e pessoas que acompanham o tema avaliam que há a possibilidade da empresa ser multada por se recusar a atender a essa solicitação. A empresa, porém, alega ainda que nenhuma decisão pode ser tomada antes do trânsito em julgado de ações na Justiça que debatem a partilha da água. Argumenta finalmente que apresentou ao IBAMA um recurso administrativo pedindo a suspensão da obrigação de propor um novo hidrograma. A companhia entende que, até que seja apreciado, aceito ou recusado, e o rito processual seja completo, ela não pode ser obrigada a obedecer tal determinação. O IBAMA, por sua vez, diz que o documento está em fase de análise. O sistema ecológico da Volta Grande do Xingu está sendo destruído aos poucos pela desregulação do ciclo de alagamento causado pela barragem de Belo Monte. Com a degradação do ecossistema, acabam os recursos naturais para as populações indígenas e ribeirinhas, e o sistema socioambiental se degrada gradualmente. A recusa da Norte Energia em discutir ajustes para chegar a um hidrograma menos prejudicial perpetua essa destruição, afirma Camila Rigas, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Aqui está mostrando o ano de 2025 numa periodicidade mensal. Eu já vou mudar essa periodicidade para dia. Aqui tem todos os dias de 2025. Olha aqui então, a produção de energia de Belo Monte, olha, ela começa, tem um período imenso no segundo semestre que cai a zero, né? Ela começa a subir no finalzinho do ano e a gente está aqui, olha, ainda está na subida, tá vendo? O lago aqui ainda está enchendo, né? Aí agora, fevereiro, março, abril, ela atinge um máximo, né? Aí depois vai baixando, junho, julho, agosto e depois segundo semestre muito pouco. Então o que eles querem? Eles querem barrar um bocado do rio Xingu para segurar essa água lá em cima e aí isso aqui ser um pouco menos distorcido, né? Tem alguma produção aqui nessa época do segundo semestre, quando a energia vale mais, né? E, enfim, esse é o plano deles, mas a gente sabia que o Xingu tem uma sazonalidade climática fortíssima, aliás, que faz com que a floresta seja extremamente frágil e não suporte a abertura de estradas, todos os impactos indiretos que vêm junto com a construção de uma hidrelétrica desse porte. Mas não me interessam. São interessantes, mas eu quero que vá um pouco além. Então eu vou trocar o primeiro semestre de 2025, eu vou jogar isso para o segundo semestre, e eu vou trocar o fim de 2025 para ontem, dia 12 de janeiro de 2026. Os dados, eles são telemétricos, né? Eles vão automaticamente da usina para o sistema, e por isso eles podem ser tão atuais assim. É uma fonte realmente bastante útil de dados. E eu estou olhando aqui pela primeira vez, fazia algum tempo que eu não pesquisava sobre Belo Monte, mas eu quero fazer alguns comentários sobre isso. Então, estamos aqui de julho de 2025 até ontem, né? Essa última barra é o do dia 12 de janeiro, e a notícia do dia 13, né? Não deixa de ser curioso que a maior energia desse histórico recente tenha acontecido ontem.
está em megawatts médios, né? Essa é a unidade padrão aqui. E um primeiro comentário é essa região toda morta aqui, né, da usina. Em primeiro lugar, isso é esperado, isso está no projeto, vai acontecer todo ano, é um período que coincide com a estação mais seca da bacia do rio Xingu. Vai um pouco além, na verdade, né, o rio não era para ficar seco por tantos meses, mas esse valor não é zero, né, ele fica rondando aqui ao redor de 300. É interessante porque 300 é um valor que está no projeto da usina original, assim, e é justamente o nível mínimo de operação que as máquinas e as turbinas elas precisam ter ainda, né? Então, esse valor aqui, né, que eu gosto de comparar com aquele aparelho médico, né, que mostra a pulsação e fica fazendo os bips, né, quando o paciente morre tem aquele, eu não tenho certeza se tem um termo em português, mas em inglês é o flatline, né, quando fica uma linha reta e o paciente significa que a pulsação dele acabou. Eu não deixo de achar comparações com Belo Monte e perceber que todos os anos existe uma flatline em que a usina praticamente não existe, né? Apesar de 300 megawatts ainda ser uma quantidade respeitável, né? Mas para um gigante, né? Um colosso de concreto do tamanho de Belo Monte, isso aqui é ridículo, né? Não é nada. Então dava para perceber que da metade para o fim de 2025, né? Teve esse comportamento esperado em que a partir ali do fim de julho e da entrada de agosto, os meses de seca pesada, a usina ela não fica mais em operação, né, ela não adianta mais para o Brasil, ela não oferece energia para praticamente mais ninguém, e isso perdura por meio ano quase, né, um pouco menos talvez, mas em 2025, entre agosto e precisamente o dia 11 de dezembro do ano passado, né, um mês atrás, Belo Monte e nada eram a mesma coisa. Algo aconteceu entre 11 e 12 de dezembro de 2025, não tenho certeza se é uma razão operacional só, se é algum controle que a empresa tem sobre a geração, e a partir daqui eles deram a carta verde para retornar a gerar energia. Eu acabei não pesquisando se algo aconteceu nesse dia, que alguma coisa às vezes burocrática, né, que permitiu o avanço da geração elétrica. Mas onde eu quero chegar justamente é que a partir ali realmente de um mês atrás até agora é quando Belo Monte começa todo ano a engatar as marchas mais rápidas, né? Em outras palavras, é um momento, né, e é um pouco simbólico que no dia de ontem está tendo esse pico de geração, é porque simbolicamente eles estão com o filão na mão, né, com a taça nesse exato momento, e é a hora crítica para a usina para mostrar serviço, para gerar energia. Então, a existência do artigo que vai ser debatido ainda logo mais, ela precisa ser contextualizada pelo fato de que Belo Monte está num momento crítico para a própria operação, né? Então, se eles fazem algum comentário a respeito de agora não dá para mudar o hidrograma, agora não dá para mexer na energia, quando eu leio um comentário desses, eu já penso quase que imediatamente que, bom, se eles estão falando isso, é porque eles devem estar naquele ponto ótimo em que é necessário, de algum modo, que eles coloquem nessa quinta marcha e pisem fundo, né, que é o que a gente está observando aqui. Então, só para concluir, para mim não é surpresa nenhuma, né, que esse tipo de discussão e esse tipo de resistência estão ocorrendo nesse exato momento, né? Olhando aqui os dados, não gera surpresa que na hora que o ano retorna, né, e propicia a água, o volume de água suficiente para esse tipo de operação, é nessa hora que eles mais vão dificultar qualquer tipo de argumentação, qualquer tipo de partilha.
toda a situação de Belo Monte é um imbróglio sem fim, né? O Rodolfo sabe disso muito melhor do que eu até. E o nosso grupo de discussão, até a Cláudia, né, nos lembrou da existência da Lei das Águas e do próprio Sistema Nacional de Recursos Hídricos, da Constituição Federal também, né, que assegura ou promete assegurar aos cidadãos direitos básicos, né, e nesse caso o direito ao rio, apesar de não estar assim na Constituição, poderia muito bem estar, porque deveria ser um direito também. Mas eu não quero parecer assim uma pessoa ressentida que reclama das instituições só por reclamar. Por outro lado, né, vendo o estado atual e o arrastar dos muitos anos de tentativas de responsabilização da usina, né, e tentativas de promover direitos que deveriam estar sendo promovidos, depois de alguns anos acompanhando essa lenga-lenga, né, e essa argumentação jurídica que vai para lá e vai para cá, e as coisas para quem importa mesmo não andam, eu perco um bocado assim da minha fé e do meu respeito também pelas instituições ao ver que algo como Belo Monte não consegue sair desse campo do dilema, assim, porque por razões que a gente vai ver que estão sendo reproduzidas nesse texto da Folha e na situação atual também. Eu acho que diz muito sobre as instituições brasileiras e sobre todo o arcabouço legal que existe aqui, o fato de que desde 2021 a licença ambiental de Belo Monte está vencida e não foi renovada, e a usina segue em operação. Então é difícil pensar em vou entrar na justiça contra a Norte Energia com base na Lei das Águas, porque é uma lei que assegura o uso da água para as populações. Vou entrar agora em 2026 e tentar afetar a usina, sendo que existe Ministério Público envolvido há meia década. E simplesmente o maior empreendimento hidrelétrico brasileiro, né, considerando que Itaipu é binacional, não só brasileiro, o maior empreendimento hidrelétrico brasileiro está com a licença vencida, vai fazer 5 anos. Então, assim, esse tipo de coisa me dá vontade de parar de gravar. Eu vou fazer isso. Não, brincadeira, já voltei. Era só pra ficar um pouco puto, porque esse tipo de assunto é difícil, não começar a espumar pela boca. Mas só para contextualizar um pouco mais desse negócio da licença vencida desde 2021, de andamentos nas ações que aconteceram em 2023, por exemplo, a partir do Ministério Público Federal, que isso está no texto da Folha de São Paulo, e mais recente agora em 2025, né, que bem no finzinho, inclusive, de 2025, que teve alguns desdobramentos, né, que renderam essa matéria, né, e renderam os esperneios da empreendedora. Só vou citar um pouco assim dos órgãos envolvidos. Então, existe o Ministério Público Federal, existe o Ministério Público Estadual do Pará, existem provavelmente algum conselho ali dos municípios afetados, né, que não é só Altamira, tem outros também. Existe o Supremo Federal nisso, existe o IBAMA, existe a ANA, Agência Nacional de Águas, e existe o Ministério de Minas e Energia, né, que aparece sendo, tomando o lado, né, da usina nesse caso, e recorrendo ao tal do CNPE, né, Comitê Nacional de Política Energética, como tendo uma espécie de poder para atropelar esses princípios e direitos fundamentais, né? Então, uma discussão que surgiu no grupo a partir do comentário da Cláudia também, que foi interessante, é que para esse tipo nessa seara, né, de empreendimentos gigantes e de infraestrutura nacional, a discussão ela quase sempre vai chegar num ponto em que vai ser feito aquele argumento utilitarista, né, aquele argumento do trem que está descarrilado e você tem uma alavanca e você pode puxar esse trem sabendo que tem 5 pessoas presas nos trilhos de um lado e você está vendo que do outro lado tem uma única pessoa presa só. Você tem o direito e você tem o poder de puxar essa alavanca e fazer o trem matar uma pessoa só em vez de 5. Esse tipo de argumento entra num ciclo que
que ele sempre vence, né? A casa sempre ganha nesse caso, e a casa nesse caso é o poder político e o poder financeiro também. Então a discussão, no fim das contas, ela chega num patamar um pouco podre, que é será que esses peixes nos pratos dos índios e os peixes nos pratos dos ribeirinhos, será que eles valem tanto quanto a geração elétrica de uma usina que vai para outros estados, que vai alimentar as casas de gente no sertão e os ares condicionados de todo mundo, dos barões? Existe uma argumentação forte do professor Philip Fernside que a energia destinada de Belo Monte nem é tão nobre, porque ela vai quase tudo para processos industriais, da indústria do alumínio, que é extremamente sedenta por energia, gasta muita energia para beneficiar a bauxita, e um alumínio que depois só vai ser exportado. Então esse argumento utilitarista, ele nem valeria, porque seria assim, vou tirar do prato dos indígenas, não é para oferecer para uma parcela maior da população brasileira, é para oferecer para uma grande usina. Bom, então para mim o resumo da ópera, detesto ser pessimista nesse caso, mas eu não me surpreende o tipo de argumento usado pelos dois lados, né? O argumento ecológico tá no limite do que ele pode fazer, né? Que é tentar quase que mexer com a moralidade das pessoas, do tipo, olha, não tem mais o que fazer, isso aqui é a briga por um direito fundamental humano. O que vai a partir daí, que tipo de ação jurídica dá para tomar? Eu acho que eu tô mais pendendo para um lado em que eu já espero, né, os esperneios do lado empreendedor, eles são manjados. E a parte triste é que, mesmo eles sendo manjados, eles são suficientes para os interesses da usina, que é empurrar com a barriga o quanto puder esse tipo de discussão, porque faz muitos anos mesmo, em que se sabe que deveria mudar a forma de operação de Belo Monte. E se uma empresa, né, se um serviço que está com a licença vencida há 5 anos conseguiu seguir numa boa com isso, quem somos nós apontando que as pessoas ali deveriam ter mais água para elas, né? Então é uma situação um pouco triste, mas é uma situação assim de que fomos vencidos pelo establishment, né? Fomos vencidos pela necessidade do progresso e da energia. Então eu não me sinto nada surpreso, né? O fato dessa matéria e desse tipo de esperneio de Belo Monte estar surgindo exatamente junto com os picos mais recentes de geração elétrica também não me surpreende, mas eu acho caricato, eu acho irônico, mas não acho surpreendente de modo algum. Então a briga é por dinheiro e eles estão se valendo, né, da fraqueza total do lado ambiental brasileiro para continuar fazendo o que eles vêm fazendo há bastante tempo já, né? Faz muitos anos que isso não muda, e eu tenho esperança de, quem sabe, chegar num dia em que eu grave um vídeo a respeito do novo hidrograma de Belo Monte, mas até agora nesse juridiquê, assim, que eles conseguiram ganhar muito tempo com isso, eu não sei o que precisaria mudar para eles finalmente serem responsabilizados. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.